Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no capítulo de número 11 de Daniel, Vamos fazer a leitura do capítulo inteiro, mas nós vamos estar meditando a partir do versículo 19, E diz o seguinte: o império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Que diz o seguinte, Daniel capítulo 11. Eu, pois, no primeiro ano de Dario, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. E o quarto será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos. E esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. E se fortalecerá o rei do sul e um de seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele e reinará. E domínio, grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Mas não conservará a força de seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue e aos que tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com os seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E também, glória a Deus, isso. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus utensílios preciosos de prata e de ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. E entrará no reino do sul, do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão e reunirão grande número de exércitos, e um deles virá apressadamente, e inundará e passará, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará e sairá a peleja contra ele. Contra o rei do norte, ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue nas suas mãos. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará, mas ainda que derribará muitos milhares, não prevalecerá, porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é,
de anos, virá à pressa com um grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte. E os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. E estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver. E lhe dará uma filha das mulheres para a corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para as fortalezas da sua própria terra. Mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar um arrecadador pela glória real. Mas em poucos dias será quebrantado, e isso sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação será arrancados de diante dele, e serão quebrantados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército. Mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele, e os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazerem o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra no tempo determinado. Tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navios de Quitim,
que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus, para o divino e Espírito Santo do Senhor. E os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. E contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio do Deus estranho. Ao que reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros, e com cavaleiros, e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará. E entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor, para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio, entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim e não haverá quem o socorra. Vamos repetir o último versículo. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá ao seu fim
e não haverá quem o socorra. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, a gente vê aqui, né, o verso 35 está escrito o seguinte: e alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Esse versículo, irmãos, fala exatamente das pessoas, dos santos, né, que estarão envolvidos nessa situação geral aqui, né? Eles serão vencidos, né? Mas serão vencidos pela permissão de Deus, porque Deus assim o quis, né? E alguns dos sábios cairão para serem provados, ou seja, Deus provando, né, os santos aqui nessa época, exatamente porque no passado foram rebeldes, não subiram com o arrebatamento da igreja, ficaram para poder passar pela grande tribulação, né? E aqui nesse tempo estarão passando, já com essa palavra estão passando. E alguns dos sábios cairão para serem provados e purificados e embranquecidos, ou seja, são pessoas que Deus quer salvar, Deus não quer que se percam, então terão que passar por essas provações todas para serem provados, para serem purificados e embranquecidos, né? Para ficarem santificados, ficarem puros, né? Para aí poderem entrar no reino do céu, né? Até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Tempo determinado por quem? Tempo determinado por Deus, o nosso Pai Todo-Poderoso, né? Verso 36 está escrito: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Deus com D minúsculo, né? Que não é Deus coisa nenhuma, né? São deuses, né? E contra o Deus dos deuses, né? Falará coisas incríveis, aqui agora é o Todo-Poderoso, e contra o Deus dos deuses, né? Ele blasfemará contra o Todo-Poderoso, né? Falará coisas incríveis e será próspero, até que a ira se complete. Ou seja, mesmo falando mal de Deus, mesmo amaldiçoando Deus, blasfemando contra Deus, ele continuará prosperando, né? Então, muitos crentes, às vezes, faz essa comparação, né? Fala, mas eu sirvo a Deus de todo o meu coração, com toda a minha santidade, né? Sendo obediente, sendo fiel à tua palavra, né? E vive em dificuldade. E vejo gente aí que não está nem aí com Deus, fala muita coisa que não deve falar, faz o que não deve fazer e tem a sua vida próspera, né? Então vocês vejam que aqui é Deus permitindo que isso aconteça. Então muitas vezes, irmãos e irmãs, quando você tiver uma situação difícil, não murmura não. Não blasfema contra Deus, não. Não volta para trás, não. Não olhe para trás. Siga em frente. Coloca nas mãos do Senhor Todo-Poderoso, do Senhor Jeová dos Exércitos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós. Porque muitas vezes vem sobre nós, né, lutas, sofrimentos, angústia, dores, é porque o Senhor nos ama muito e Ele quer nos purificar. Ele quer nos provar, porque Ele quer nos salvar. Ele faz isso por amor, né? Isso foi feito com Jó. Vamos seguir o exemplo de Jó. E aqui a palavra confirma isso, né? E esse rei fará conforme a sua vontade, e levantará e engrandecerá sobre todo Deus. Deus com D minúsculo. E contra o Deus dos deuses, aqui é o Senhor Jeová dos Exércitos, é o eu sou, é o Deus de Israel, é o meu Deus, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? E falará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, né? E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus. Ou seja, né? Será um rei, né? Será um rei completamente ao avesso das coisas da forma que deveria ser, né? Não tem respeito a nenhum Deus, não tem respeito ao amor das mulheres, não tem respeito a ninguém, não respeita nada, né? É um rei cascudo, né? Como a palavra aqui afirmou há poucos anos, é um rei carrancudo. É carrancudo. Ele tem 3 atributos grandes que tornam ele nessa situação pela permissão de Deus. Primeiro, ele tornou-se rei, né? O rei, irmãos, todo mundo sabe que o rei,
que a Bíblia menciona como presidente da república hoje de qualquer país. O presidente da república de qualquer país, ou o rei de qualquer país, ele é o maioral daquela nação ou de uma nação, né? O prefeito é um governador, tem muito poder, né? O prefeito é governador da cidade, né? O governador, ele é governador de um estado, tem muito poder. E o presidente, ele é o presidente da república de um país, né? Então, ele é o todo-poderoso de um país. É o homem que tem o maior poder, tem a caneta nas mãos, né? É ele que sanciona ou veta todas as leis. Ainda que ele tenha o Congresso Nacional, que muitas vezes quebra ele pelo meio, né? Mas ele tem sempre a última palavra na hora de distribuir os recursos. Ainda que as leis sejam aprovadas, se ele não quiser distribuir os recursos, ele trava, ele fecha e os recursos não chegam, ainda que a lei esteja vigorada, né? Então, o rei tem esse poder, né? Então, de modo que nessa situação, este rei faria essas coisas todas, né? E alguns dos sábios cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses, falará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito, e não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Ou seja, por um tempo determinado por Deus, por permissão por Deus, isto ele fará, né? Mas depois Deus arranca ele e coloca no outro lugar dele, e ele não será nada mais depois que passar o reinado dele, com a permissão, Deus colocou, Deus tira, Deus pôs, Deus dá o poder, Deus tira, Deus troca, e assim será feito com este rei, né? Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e um Deus de quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com a prata, e com pedras preciosas, e com coisas agradáveis, e haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio dos deuses, do Deus estranho. Aos que conhecerem, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muitos e repartirá o seu preço. Ou seja, né, é um rei completamente pervertido, né? É um rei que servirá a Mamon, né? É um rei que terá todo o poder nas mãos, e esse rei, a Bíblia falou dele, né? Além de ser eleito e empossado como rei, né, do país dele, né, porque as leis assim permitiam, mas foi Deus quem o colocou, né, e ele ainda era um rei carrancudo, né, ainda tinha o poder de adivinhação, né? Então será difícil parar na frente desse rei, né? Por causa desse poder todo, o qual Deus lhe concedeu, né? E haver-se-á com os castelos fortes e com o auxílio dos deuses estranhos, ao que se reconhecerem, né? Ou seja, aqueles que o aceitarem, que o adorarem, que o quererem bem, que ficar o bajulando, ele encherá dessas coisas aqui, né? Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra e o fará reinar sobre muitos e repartirá a terra por preço. Porque é o rei, será um rei que no mundo ele terá todo o poder sobre todos os demais reis, né? Então ele fará essas coisas todas, né? Por permissão de Deus, é claro. E no fim do tempo, o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte acometerá com carros e com cavaleiros. Ou seja, no fim ele será vencido, ele será abatido. E com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará e passará, ou seja, não será mais. E entrará e também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Édom, Moabe,
e as primícias dos filhos de Amon. Estas cidades aqui, meus irmãos, meus queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estas cidades, elas foram fundadas, elas pertencem, né, aos filhos do sobrinho de Abraão, né, aos filhos de Ló, né? São os filhos de Ló que construíram essas cidades, né? Vou trazer uma mensagem, esta mensagem, no dia oportuno, assim que Deus me preparar a oportunidade, eu vou contar a história de como essas cidades foram criadas e foram fundadas, né? São as cidades, exatamente a cidade dos filhos de Ló, né? E de modo que é coisa horrenda, é coisa terrível, né? Escaparão e entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão das suas mãos estes: Édom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. E estenderá a sua mão às terras e à terra do Egito, não escapará, e apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes os seguirão, mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão, e sairá com grande furor para destruir e extirpar a muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso, mas virá o seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus.